Para vocês que não me conhecem, eu sou a Nívia da Silva e você está aqui no meu canal Vida de Mulher. Essa semana eu postei aqui no meu canal uma receita tradicional daqui do lugar que eu moro, em Nápoles, que se chama Casatiello Napolitano. Eu fiz essa receita totalmente em italiano porque eu não achei que vocês aí no Brasil iriam se interessar. Mas eu estava muito enganada porque eu recebi algumas mensagens, inclusive no WhatsApp da minha família, me pedindo... Você pode, por favor, traduzir essa receita em português? Então a receita que eu vou deixar para vocês hoje é o Casatiello Napolitano feito por mim. Bom, gente, nessa primeira fase eu vou estar usando 250 gramas de levain ou fermento natural, porque a receita tradicional ela é feita desse jeito. Também vou estar colocando 3 ovos, talvez eu use mais um, vai depender da textura da massa. Então, por enquanto, eu vou estar colocando somente os 3 ovos. Se for necessário, depois eu acrescento outro depois. Vou começar batendo um pouquinho para começar a misturar bem esse fermento natural com os 3 ovos. Depois eu vou colocar 2 colheres bem cheias de açúcar refinado. Vou dar mais uma boa mexida para misturar bem e vou começar a colocar 250 gramas de farinha de trigo nessa mistura, que é a primeira fase dessa fermentação. São esses ingredientes aqui que vão descansar e aí só depois a gente dá procedimento na receita. Mexo bastante até que fique muito bem misturado. Vou colocando a farinha alternando, coloco um pouco, mexo, depois eu coloco mais um pouco, porque se colocar tudo de uma vez também dá muito trabalho, então eu aconselho vocês também colocar aos poucos. E agora eu vou começar a usar a batedeira para poder misturar bem essa minha primeira mistura. Aqui eu tive que parar porque começou a subir a massa toda e começou a sujar tudo pela minha cozinha. Vocês não têm ideia de como ficou minha cozinha depois dessa massa. Eu acrescentei mais um ovo porque eu achei que estava muito dura, então eu decidi colocar um ovo a mais, que seriam 4 ovos nessa primeira mistura. Agora eu vou raspar bem para poder tirar essa parte que ficou aqui colada na minha vasilha. E vou colocar uma película por cima para poder descansar por mais ou menos de 12 a 15 horas. Depois que passaram-se 15 horas, a minha massa tá nessa textura e eu vou continuar o procedimento misturando os outros ingredientes. Em uma outra vasilha limpa, eu vou bater 3 ovos inteiros e 350 gramas de açúcar. Vou bater bem até que se torne uma mistura bem cremosa e esbranquiçada. Nessa receita eu também vou usar 150 gramas de banha de porco. Eu vou derreter essa banha de porco primeiro para depois colocar junto com a minha outra massa. Antes de colocar a minha banha de porco derretida, eu vou colocar aquela parte que eu deixei fermentando 15 horas junto com a mistura de ovos e açúcar. Primeiro eu vou raspar um pouco com a espátula, depois eu vou usar a batedeira para poder essa massa ficar muito bem misturada. E aqui também vocês não têm ideia de tudo aquilo que aconteceu na minha cozinha. Eu tinha massa em todos os cantos da minha cozinha depois que eu terminei de bater essa mistura. Eu tive a brilhante ideia de colocar um plástico por cima para tentar evitar uma tragédia total na minha cozinha. Vocês podem notar que com muita paciência e um pouquinho de jeito eu consegui bater a minha massa. Agora eu vou começar a colocar mais 400 gramas de farinha, de pouco a pouco, porque essa massa aqui, gente, ela é bem pesada, ela é bem dura e a minha batedeira também não é muito adapta a esse tipo de trabalho. Então eu tive que, com muita paciência, usando um plástico para não espirrar na minha cozinha toda, fui batendo com muita paciência e vocês podem notar aí que deu um pouquinho de trabalho, mas no final deu tudo certo. Raspei um pouquinho também para poder não ficar nem um pouco de massa agarrada, grudada aqui na minha vasilha.
Agora eu vou colocar de novo uma película em cima dessa minha mistura, que vai descansar de novo. Essa parte aqui da massa pode ser que fique até 24 horas, tá, gente? Tem que olhar, tem que ver se a temperatura de vocês não estiver muito quente. Se tiver muito calor, ela pode também precisar de menos tempo. Eu deixei 15 horas descansando. Eu vou começar a segunda parte do preparo raspando 2 laranjas e 1 limão e vou também espremer o suco de 2 laranjas. Agora que a minha massa já está bem fermentada, eu vou fazer a segunda etapa desse preparo. É praticamente igual ao primeiro passo, a única diferença é que aqui eu vou colocar suco de laranja, raspas de laranja e limão e também licor. Vou bater de novo 3 ovos com 350 gramas de açúcar branco. E depois que essa mistura de ovo e açúcar estiver bem esbranquiçada, eu vou misturar a minha massa que eu tinha deixado descansar por 12 horas. Aqui eu decidi fazer com fouet na mão, porque a minha batedeira não aguentou e eu já fiquei preocupada. No primeiro preparo, eu estava sentindo cheiro de queimado, então eu decidi trabalhar essa segunda parte somente com as mãos. Tiro sempre os resíduos que ficam na minha bacia. Agora é só mexer até que esses ingredientes fiquem muito bem misturados. E agora eu vou começar a colocar a última parte de farinha, que são 350 gramas. Aqui tá ficando cada vez mais difícil, cada vez mais pesado, e eu vou colocando a farinha um pouco de cada vez para poder ajudar nesse trabalho manual, porque eu decidi não usar a batedeira. Agora eu chamei reforço, a minha filha veio me ajudar a mexer um pouquinho a massa. Agora eu vou colocar mais 150 gramas de banha derretida, como eu fiz na primeira etapa. Vou mexendo para a banha se misturar bem na massa. Depois o suco de 2 laranjas. E vou mexendo para poder agregar os ingredientes e ficarem muito bem misturados. Cada vez fica um pouquinho mais pesado e difícil, mas com um pouquinho de paciência a gente consegue. Aqui eu tenho 200 gramas de licor. Vocês podem estar usando o licor que vocês encontram. Esse é um licor que eu comprei aqui na Itália, então vocês podem estar usando um da preferência de vocês. Aqui eu chamei mais reforço, dessa vez veio o meu filho para me ajudar. Cada um me deu uma ajudinha. Junto com as cascas de limão e laranja, eu vou colocar essa essência de baunilha. A receita a senhora Rita usou essa essência de baunilha em pó e eu também estou usando igualzinho a que ela fez. Agora eu vou misturar aqui nas cascas a essência de baunilha em pó e vou colocar na minha massa e começar de novo aquele trabalhão de bater essa massa na mão. Nesse momento eu poderia até usar um pouquinho a batedeira, mas como eu fiquei traumatizada com a sujeira que espirrou tudo na minha cozinha, eu decidi continuar esse trabalho manual. Eu tenho aqui 2 formas untadas com banha de porco, uma tem 20 centímetros e a outra tem 23. Vou distribuir muito bem nas 2 formas a minha massa. Agora, gente, vai descansar de novo e esse descanso aqui pode levar até 72 horas. Eu coloquei no lugar onde não tem corrente de ar e deixei
com uma cobertinha por cima. Bom, agora que se passaram 72 horas, a minha massa está pronta para ir para o forno e eu espero que dê tudo certo. Essa massa tem que ser assada no forno a 180 graus, pré-aquecido por mais ou menos 1h30 no mínimo. O meu ficou 1h30, mas no meio eu achei que poderia ter ficado mais assado. Então vocês que quiserem fazer, tem que deixar todo esse tempo no forno e depois fazer também o teste do palito para ver se no meio já está assado. Agora é só colocar uns confetes bem coloridos por cima e é pronto o casatiello. Esse bolo aqui, ele fica bem seco no meio, ele não é aquele bolo fofinho que a gente está acostumado a comer aí no Brasil. Por isso que eu achei que as pessoas não iam se interessar, porque é uma receita bem diferente. É muito tradicional aqui em Nápoles, onde eu moro na Itália, apesar do tempo que demora bastante para poder ficar pronto, pode levar até 3 dias para você assar esse bolo, mas vale a pena, gente. Ele tem aquele gostinho da laranja, por causa que a gente coloca suco de laranja, casca também de limão e laranja, é bem gostoso. Eu não podia comer esse dia. Gente, é importante que vocês deixem assar por muito tempo, porque essa é uma massa que ela fica bem seca, como eu falei antes, ela não fica aquela massinha fofa daquele bolo que a gente está acostumado a comer no Brasil. Então, para vocês que estavam com a curiosidade de saber como era feita essa receita que eu postei aí na semana da Páscoa, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aí nos comentários, porque eu quero muito saber se vocês fizeram, como foi a experiência de fazer uma receita típica clássica napolitana. Uma beijoca, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Gente do céu, parece uma receita infinita, né? Você pode levar até 3 ou 4 dias para poder você finalizar essa receita. Entendeu, galera? Entendeu, galera, que essa aqui atrapalha sempre os meus vídeos?